tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu top 10 livros de 2023. Então se você já gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo! Em 10º lugar ficou Cidade do Fogo Celestial, o encerramento, o último livro de Instrumentos Mortais. Que eu amei Instrumentos Mortais, eu gostei bastante. Eu acho os 3 primeiros livros melhores, assim. Eu conheço mais a história, assim, acho mais interessante. Os 3 últimos eu não conhecia tanto, porque eles não foram meio que adaptados para a série dos Shadowhunters. Então, os 3 últimos livros foram uma surpresa, assim, bem diferente do livro, é bem diferente da série. E eu gostei bastante de como terminou, eu gosto dos personagens, então foi legal acompanhar eles. Então, esse aqui é o último livro e ele é o maior, então ele acontece muita coisa, tem muita batalha, muita fantasia, muito poder, muitas coisas, é bem interessante. Mas ele ficou em 10º lugar porque foi o último, encerrou todo aquele ciclo de Instrumentos Mortais. E então ele abriu portas para as peças infernais que ficaram mais acima aqui no meu ranking, mas eu não podia deixar de colocar Cassandra Clare e os Instrumentos Mortais como uma menção aqui, então ficou em 10º lugar. Bom, em 9º lugar ficou uma coleção de quadrinhos, a coleção X-Men vs Vingadores que eu li. Tem mais ou menos uns 9 quadrinhos e um extra, ou 8 quadrinhos e um extra, mais ou menos assim. São bem rapidinhos de ler, eles são bem interessantes. Eu adoro os X-Men e adoro os Vingadores, então foi bem interessante ver essa batalha entre eles. Eu não achava, eu via que teria um quadrinho assim, uma coleção assim, que eles batalham entre si. Então foi bem interessante descobrir e poder ler, então ficou em 9º lugar. Em 8º lugar, não poderia deixar de colocar um autor que eu li muito esse ano. Eu li quase todos os livros dele. E eu coloquei o que eu mais gostei. Eu fiquei entre 2, mas este eu acho que foi o que eu mais gostei. Ele foi o que eu dei maior nota, que foi Viagem ao Centro da Terra. Foi bem divertido acompanhar esses 3 personagens. Foi os personagens que eu mais gostei. A história é bem interessante. Eu fiquei interessada na ambientação, porque as histórias do Júlio Verne podem até ser legais, os personagens legais, mas tem algumas ambientações que não conversam comigo, tipo 5 semanas e um balão. É um livro legal, mas toda a ambientação e toda a viagem deles não me cativou muito assim, mas Viagem ao Centro da Terra e A Volta ao Mundo em 80 Dias, pra mim até o momento são os 2 melhores livros que ele tem. São muito incríveis, os personagens são muito engraçados, divertidos, você quer acompanhar eles. A ambientação também é muito interessante, porque o livro é muito descritivo, principalmente com a ambientação e com matemática, dependendo do livro, tem matemática, tem física, tem muitas coisas assim pra explicar como eles estão fazendo isso, enfim, tem muitos instrumentos que você não sabe o que é, mas tirando todas essas ressalvas, assim, Viagem ao Centro da Terra é um livro muito interessante. Toda a ambientação e toda a história, os personagens também são muito legais de acompanhar, então eu recomendo A Volta ao Mundo em 80 Dias e Viagem ao Centro da Terra se você quer começar a ler Júlio Verne. Pra mim, foram os 2 melhores livros dele. Em 6º lugar ficou Nunca Saia Sozinho, que é outro livro do mesmo autor de A Garota do Lago, que também ficou no meu ranking, só que ele ficou mais acima. Nunca Saia Sozinha, eu não tenho livro, eu li em e-book. Foi muito interessante, é uma história muito interessante, assim. Houve um assassinato de um grupo acho que 2 pessoas morreram, e eles culparam o professor da faculdade, e esse professor foi preso. Se eu não me engano, um ano depois, ou alguns anos, a cada ano, um aluno que fazia parte daquele grupo, dos 2 meninos que morreram, foram assassinados, eles cometem suicídio. Inclusive, o professor que foi dado como culpado. E aí, nossa, a história é incrível, a história é muito boa. Você descobrir todo o plot, eu não descobri, os personagens são interessantes. É muito legal, eu adorei ler esse autor, eu quero ler muito mais livro dele. Eu acho que ele tem mais uns 3 livros, quero ler todos, eu amei muito a escrita dele, os personagens, toda a história, todo o crime que ele coloca em volta, o mistério, é muito interessante. Na verdade, Nunca Saia Sozinho ficou em 7º, e em 6º lugar ficou O Visconde que Me Amava, da Julia Quinn.
O segundo livro que eu li da Julia Quinn, que o primeiro foi o Do Que Eu e agora o Visconde que Me Amava. Gostei muito mais do Visconde que Me Amava, por isso ele está aqui no top 10 em sexto lugar. Um romance de época. Eu não sou muito de ler romance e de época, eu gosto mais de uma fantasia com romance, uma aventura assim, então descobrir romance de época foi bem interessante, porque é gostoso de ler. É aquele clichê que a gente sabe que eles vão ficar juntos no final, mas você quer ver todo o andamento da história, como eles conheceram e as brigas que eles têm, principalmente aqui nesse livro, as brigas que eles têm. Ele é prometido para a irmã dela, então é muito interessante ler. Eu adorei a escrita da Julia Quinn, é muito fluida, muito interessante. Quero ler muito mais livros delas e principalmente terminar os Bridgertons. E em quinto lugar eu vou colocar o último livro que eu li, na verdade que eu ouvi no ano passado, que foi A Seleção. Eu ouvi o audiobook dele e foi muito interessante. Eu ouvi uns 2, 3 dias de tanto que eu tava imersa naquela história. Eu adorei muito A Seleção. Toda a história, todos os personagens, a América e o Max, eles são muito fofos. Quero muito continuar ouvindo os outros 2 livros que eu sei que são deles e depois tem os 2 livros sobre a filha dele, se eu não me engano. Então, eu adorei muito, muito assim. Foi uma experiência muito interessante ouvir, porque primeiro eu ouvi O Verão que Mudou Minha Vida. Foi uma experiência interessante de ouvir, mas a história não conversou muito comigo, eu não gostei muito, assim, eu gosto mais da série, mas a seleção, nossa, foi muito bom. E eu ouvi super rápido, porque eu estava muito imersa, então foi muito interessante ouvir a seleção e poder ouvir um audiobook, foi muito interessante. Como eu disse, A Garota do Lago tá no meu top 10 no ano passado, ele ficou em quarto lugar. Eu comprei porque, realmente eu comprei porque estava na promoção, porque esse livro está sempre na promoção, em qualquer loja, assim, Americanas, Amazon, Magazine, qualquer loja, ele vai estar na promoção. E foi o primeiro livro que eu li dele, do Charlie. Não sei falar sobre o nome dele, Donler, não sei. E depois eu li No Caçar Sozinho, então eu amei, eu gostei mais do crime, do que aconteceu, assim, do mistério de No Caçar Sozinho, mas A Garota do Lago foi a minha primeira experiência com esse autor. E todo o plot do final, que eu não desconfiava, que eu fiquei assim, que eu li esse livro. Tecnicamente, pra mim, ele é um livro grande. E eu li ele em menos de uma semana, de tanto que eu estava, assim, alucinada com esse livro. Eu não consegui pegar mais nenhum livro nesse meio tempo pra ler, porque eu só queria terminar esse. Queria ler. E eu não entendo porque as pessoas falam que não gostam dele. Eu amei esse livro, ele é muito bom. Ele foi um dos meus favoritados. Eu amei muito A Garota do Lago. Achei a história muito legal. As personagens, principalmente a jornalista, acho que ela chama Becca. Ou é a moça? Deixa eu conferir. Não, é a moça chama Becca e a Cassie Castle, ela, que é a jornalista, ela é muito divertida, eu amei muito ela é muito esperta, muito sagaz. Eu amei bastante esse livro, amei bastante, ele ficou em quarto lugar. Agora, top 3, agora chegamos ao top 3, em terceiro lugar ficou Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Eu amei muito esse livro, foi uma experiência muito gostosa ler esse livro. Eu comecei a ler ele numa viagem, que tem vlog aqui quando eu fui pra Barretos. Ele chegou, eu logo já peguei ele, botei na viagem e eu li ele, não todo lá, mas fiquei muito imersa na história. É uma história muito divertida, muito interessante de ler, conta a história de 4 irmãos e tudo que envolve a família deles. Eles são filhos de pai famoso, o pai deles é cantor, mas o pai dele abandonou eles. Aí a irmã mais velha tem que assumir a família. E, nossa, cada irmão tem uma história, um plot aqui que você descobre. A irmã dele, a mais velha, ela não quer mais aquela vida que ela tem. Ela quer uma vida tranquila numa cidadezinha onde ninguém conhece ela. A irmã mais nova dela quer ter um namorado. Um dos irmãos, ele engravidou a ex-namorada do outro irmão dele. Então, cada irmão tem um plot aqui. E é muito interessante ver como a família deles cresceu, porque você acompanha tanto no passado, tanto no futuro. E ver a relação deles é muito interessante. E a escrita da Taylor Jenkins Reid é maravilhosa. Muito rápida de ler. Foi uma leitura muito fluida. E estou muito ansiosa para ler mais livros dela. Principalmente Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six são os que eu mais estou ansiosa para ler dela. E
vou com certeza ler, porque foi muito gostoso essa leitura, então fica em terceiro lugar. Bom, em segundo lugar eu coloquei uma trilogia, aí eu trouxe um livro para representar, que foi a trilogia das Peças Infernais, da Cassandra Clare. O que foi essa trilogia? Eu nunca achei que eu ia gostar mais dessa trilogia do que dos Instrumentos Mortais, porque Instrumentos Mortais eu já estava familiarizada com os personagens, eu já amava os personagens por causa da série, mas ela entregou tudo nas Peças Infernais. Eu amei essa trilogia, principalmente esse livro, que é o segundo livro, que é Príncipe Mecânico. É Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. São os 3 livros e é perfeito, essa trilogia é perfeita. Eu fiquei tão imersa nesse livro, porque quando você chega nos 3 últimos livros de Instrumentos Mortais, você tem que ler um Instrumentos Mortais e o primeiro das Peças Infernais, mais um de Instrumentos Mortais e o segundo. E eu queria logo ler esse livro aqui, toda essa trilogia de uma vez e não esperar para ler Instrumentos Mortais. Então, foi muito, muito, muito divertido ler essa trilogia, conhecer esses personagens. Esses livros se passam muito no passado, muito antes de Instrumentos Mortais, e poder ver todo o começo das famílias de Instrumentos Mortais, e tudo foi muito, muito interessante. Eu amei muito essa trilogia. E em primeiríssimo lugar, eu não poderia deixar de colocar a melhor releitura, melhor livro da minha vida. Percy Jackson, com certeza ele tinha que estar em primeiro lugar. Ele é o melhor, a melhor saga. O tio Rick sabia o que estava fazendo quando escreveu Percy Jackson. É incrível, eu adoro, eu amo Percy Jackson e não poderia deixar de colocar O Ladrão de Raios em primeiríssimo lugar no nosso ranking, com certeza. Eu amo todos os 5 livros, é uma história muito, muito interessante. E poder reler e assistir a série depois, que está perfeita, foi incrível, incrível. Melhor livro, melhor saga. Leiam, todo mundo tem que ler Percy Jackson, porque é muito, muito incrível. Todos os 5 livros, os personagens, toda a ambientação, toda a mitologia que tem por trás, nossa, é incrível, amo esse universo completamente. E não poderia deixar de não colocar Percy Jackson no nosso ranking. E ele ganhou em primeiríssimo lugar. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Esses foram todos os livros que eu tenho, fora os que eu li em e-book, audiobook. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Deixa aqui o top, pelo menos o top 3 de vocês aqui embaixo. Se vocês já leram ou gostam ou amam algum desses livros que eu coloquei aqui, se vocês ficaram curiosos para saber mais sobre esses livros, eu falei de todos os livros que eu li no ano passado, nos assistidos e lidos de cada mês. Então, corre lá, assiste, que lá eu falo bem mais sobre a minha opinião sobre os livros. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas verem como foi as minhas leituras e o meu ranking de 2023. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!